e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é último dia do feriado, né? Então é feriado prolongado para alguns. Parece que o sol resolveu aparecer só hoje, né? Os últimos dias um pouco frio, um pouco chuvoso, mas independentemente disso, é um prazer estar aqui novamente, podendo aprender das Escrituras, louvar ao Senhor junto com vocês. E 2 semanas, o pastor Marcelo falou sobre o tema do conhecimento de Deus, e ele fez uma provocação sobre o fato ele usou o texto de 1 Coríntios, falando sobre a necessidade que nós temos, de fato, de conhecer esse Deus, a partir da concepção daquilo que Ele não é, e também compreendendo o que as Escrituras revelam daquilo que Ele é. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre a história de Jó, analisamos o conhecimento de Deus a partir da vida de Jó, como na história dele, nós pudemos ver um pouco do que cada um demonstrou conhecer de Deus, porque as afirmações que nós fazemos, os questionamentos que nós fazemos, revelam o tipo de conhecimento que nós temos de Deus. E hoje nós vamos ter uma nova etapa, onde nós vamos falar sobre intimidade. Então eu vou chamar o pastor Júnior, que vem aqui na frente, e as crianças podem descer para suas classes. Boa noite, igreja. Graça e paz. Como o pastor Lucas mencionou, nós vamos estar dando sequência à série de estudos Conhecendo Deus. E o tema dessa noite, intimidade com Deus. Eu coloquei uma pergunta ali, e nós vamos começar com ela. Em qual nível você está? Então guarde essa questão aí. Nós não vamos entrar propriamente dito no texto agora de Ezequiel 47, do 3 assim, porque eu quero falar algumas coisinhas antes aos amados irmãos. Quem somos nós aos olhos de Deus? Talvez a maioria dos cristãos sofrem por não se acharem dignos de estarem em sua presença. Mas nós nunca podemos esquecer que através do sacrifício de Jesus na cruz, e nós cantamos isso aqui essa noite, e não foi nada combinado, nós podemos ter intimidade com Deus. E eu quero que você entenda essa noite que isso não é mérito nenhum nosso, e sim um presente dele para nós. Em Efésios capítulo 2, de 8 a 9, versículo 8 e 9, ele diz lá que vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Se a salvação vem pela fé, então nós não podemos nos acomodar a seguir ao Senhor de longe, meus irmãos. Nós precisamos buscar essa intimidade com Deus, porque Deus confia os seus segredos a quem é íntimo dele. Lá o salmista, lá no Salmo 25, do 12 ao 14, ele diz isso, e nos leva a conhecer a sua aliança. E é por isso que nós vamos ver quem nós somos e quem você é diante de Deus. E talvez você já se perguntou alguma vez isso, você já se perguntou por que algumas pessoas têm mais intimidade com Deus do que outras? Talvez tenha uma pessoa que está aí do seu lado e você sabe que ela tem mais intimidade com Deus, e você já se perguntou algumas vezes com relação a isso. E aí também você pode ter pensado, assim como pais, né, pais humanos que nós somos, pai e mãe, que Deus também tem seus filhos favoritos. E aí quando eu penso, eu como pai, e você também já deve ter pensado, eu não tenho filho favorito. Com certeza você também não. Alguns até parecem ser mais íntimos e próximos, na verdade, outros até parecem distantes
indiferentes com o pai, com a mãe. Mas a realidade é que Deus não tem favoritos. E Ele nem ama um filho menos do que o outro. Atos 10:34 diz sobre isso. Ele ama cada ser humano com amor infinito, com amor incondicional. E Ele, meus queridos, Ele trouxe a todos a liberdade de aproximarmos do seu trono da graça com confiança. Portanto, a intimidade com Deus depende apenas da nossa vontade e do nosso comprometimento de nos aproximarmos dele. E o convite de Jesus essa noite está aberto para você. Está aberto para mim também, porque eu também não estou fora disso. Tudo que nós formos conversar aqui essa noite é começar em mim primeiro, porque Ele fala aos nossos corações. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele. E nessa noite, eu quero propor a você que você abra o seu coração. Eu quero que essa noite você procure identificar em qual nível você está. Em qual nível você precisa chegar. Para tanto, abra sua Bíblia em Ezequiel 47. Ezequiel 47, nós vamos ler 3 versículos. Ezequiel 47, a partir do versículo 3. Irmãos, eu vou ler a partir do verso 1, tá? Para que você entenda todo o contexto que estava acontecendo no templo aqui, tá? Diz assim o verso 1 de Ezequiel 47. Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali, notei que jorrava água para o leste por debaixo da porta do templo e passava à direita do altar, do lado sul. Ele me levou para fora do muro pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali, vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. Versículo 3. O homem me conduziu pela água e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali, a água chegava a meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava a meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então, ele mediu mais 500 metros, e ali a água era um rio fundo, o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Deus, aplique a Tua palavra aos nossos corações essa noite. Venha de encontro, Pai, das nossas necessidades, para que possamos sair daqui diferentes. É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Pode passar, Ju. Os 4 níveis de intimidade com Deus. E aqui o Ezequiel, no capítulo 47, ele conta uma visão que o profeta teve das águas que jorravam pelo templo. Ou seja, a cada 500 metros ele ia andando e ele ia medindo. E encontrava então vários níveis diferentes de água. E o texto diz, como nós acabamos de ler, que eram 4 níveis, né? O nível começou andando lá, chegava no tornozelo, foi caminhando e terminou no último nível, num rio fundo, de difícil, poderia só ser passado para o outro lado a nado e não mais andando. Eu quero que você entenda que a Bíblia aqui representa a água como Espírito Santo de Deus. Sendo assim, nós vamos fazer uma analogia desse capítulo de Ezequiel 47, identificando então os 4 níveis de intimidade com Deus. E o primeiro deles é quando a água chega na altura do tornozelo. E aí, que é a partir do verso 3, ele diz lá que o homem me conduziu pela água, enquanto caminhávamos, ele ia medindo.
Quando eu percorri os 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus tornozelos. Eu estou usando a NVT, tá, meus irmãos? A nova versão transformadora. Então, talvez esteja um pouquinho diferente na sua versão aí. Ok? Pode passar, Jô. O fato é que quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós podemos querer estar com Ele, apenas para que as águas fiquem na altura do tornozelo. E eu coloquei ali, por que a água na altura do tornozelo? E talvez quando você leu isso, você já conhecia esse texto ou não, e quando eu fiquei meditando um pouquinho nele, eu falei, puxa, mas qual o sentido de eu só caminhar por sobre as águas e parar nesse nível número 1, e a água chegando no meu tornozelo, eu ficar parado e ficar estagnado? E é muito simples, porque eu sempre preciso dessa forma, meus irmãos, que os meus pés estejam firmados na terra. Eu preciso estar me sentindo totalmente sob o controle da situação. E aí fica fácil de eu não me aprofundar, porque eu preciso estar no controle da situação. É o que nós chamamos de uma intimidade superficial com Deus. E infelizmente, muitos de nós, talvez a começar em mim, em algum momento da nossa vida, nós nos sentimos assim. O nosso distanciamento com Deus, ele é tão grande, que nós estamos e nos enquadramos no nível número 1. A minha superficialidade, ela é tanta, que eu não consigo dar um passo para que a água chegue no segundo nível, que são os meus joelhos. Nesse nível, não existe nenhuma dependência de Deus, pois nós somos donos do nosso próprio nariz e fazemos tudo o que bem entendemos conforme a nossa vontade e o nosso entendimento. E também não estamos muito dispostos a deixar de lado e nem fazer alguma renúncia por Deus. Sabe por quê? Porque nos vem a pergunta, o que eu ganho com isso? O que eu vou ganhar para mim ser mais íntimo com Deus? Porque Deus nos pede essa intimidade e nós, muitas vezes, nós deixamos de lado. E nos vem, mas o que eu ganho com isso, sendo mais íntimo de Deus? Porque eu preciso atravessar e andar mais para chegar em águas profundas, se eu posso ficar quietinho com a água no meu tornozelo? Aqui eu estou me sentindo seguro, aqui é o meu porto seguro. Entenda, irmãos, que você pode ter sucesso na vida, mas sempre sentiremos que nos falta algo a mais. E quando nós aceitamos a Jesus, nós podemos ser salvos e ir para o céu. É verdade. Mas você já parou para pensar que a gente pode ir para o céu, mas nunca conhecemos a Deus verdadeiramente nessa vida? Sabe por quê? Porque nem sequer nós queremos ter a chance de saber o propósito que o nosso Criador tinha para nós. A intimidade com Deus faz com que, assim como Josué, sejamos herdeiros das promessas do Senhor. Isso é um privilégio. No entanto, nos traz também uma outra situação, nos traz também uma grande responsabilidade, assim também como Josué. Nós temos que conduzir os outros à terra prometida. E eu te pergunto, se ficarmos só com um nível no tornozelo, nós não conseguiremos levar ninguém à terra prometida. Quando escolhemos uma vida independente, é não saber o que é ter intimidade com Deus. Nós passaremos os nossos dias nos afastando do amor de Deus, ignorando a presença do Espírito Santo. E eu quero que você entenda, não tem como nós termos intimidade com Deus, não tem como eu dar mais um passo para que essa água chegue na altura do meu joelho, se eu não for íntimo de Deus, se eu não viver na dependência de Deus.
vida independente, eu faço o que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso, e isso não combina com amor, e se não combina com amor, não combina com intimidade com Deus. Aqui não existe, eu faço o que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso. Porque se você assim o pensa, meu querido irmão, eu sinto em te dizer que você não vai sair do nível 1. Precisamos urgentemente sairmos de um grau de superficialidade para atingir um grau de profundidade com Deus. Você tem sido profundo com Deus? Você tem sido íntimo com Deus? Você tem se derramado diante de Deus e colocado suas petições, seus problemas, as suas angústias com profundidade? Vamos passar, Ju. Segundo nível, água na altura do joelho. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava a meus joelhos. Quando as águas estão na altura do joelho, nós buscamos a Deus, sabe como? Com entusiasmo. E aí eu quero que você volte na sua conversão. Eu quero que você volte ao primeiro amor quando você aceitou a Jesus como suficiente e Salvador da sua vida, e você sentiu aquela alegria, aquela coisa de sair gritando no mundo o que estava acontecendo com você, aquele entusiasmo que te contagiou. Era legal ou não era? Era gostoso ou não era? Você queria gritar para todo mundo, que você queria falar assim, cara, eu aceitei Jesus. Eu lembro que na minha conversão, foi numa quarta-feira, num culto de oração, não teve apelo nada, e eu fui na igreja, me converti, etc. Tal, eu acho que eu já contei essa história aqui, mas aí no outro dia, na quarta, na quinta-feira, quando eu fui trabalhar, eu lembro que eu estava trabalhando em um rapaz, o Paulinho, e chegou para mim e falou assim, Júnior, você está diferente. Falei, eu estou diferente? Tá, cara, você está com brilho no olhar, você está feliz. Aconteceu alguma coisa? E eu falei para ele, cara, ontem eu aceitei a Jesus. E ali no primeiro dia da minha conversão, no outro dia, ele falou, cara, mas o que é aceitar Jesus? E por incrível que pareça, eu não conhecia nada da palavra de Deus, né? Eu também não conheço hoje, estou aprendendo ainda. Mas ali eu já pude, no primeiro dia, falar o pouco que eu conhecia de Jesus e o que Deus tinha feito naquela quarta-feira à noite. Eu estava super entusiasmado, e talvez muitos de vocês também estejam assim. E nós procuramos a Deus para ver seus milagres. Nós procuramos a Deus muitas vezes para ver o que Ele pode fazer na nossa vida, o que Ele pode transformar, o que Ele pode mudar. Queremos ter experiências divinas e bênçãos alcançadas. Você pode querer andar na direção de Deus, mas não anseia tanto por Ele, quanto você anseia pelo que Ele pode te oferecer. E eu vou repetir, você pode querer andar com Deus, meus irmãos, mas você não anseia tanto por Ele, quanto você anseia pelo que Ele pode te oferecer. Só que eu digo para você que o nosso Deus não é um Deus de troca. Nosso Deus não é um Deus de barganha. Ele não quer nada em troca seu. Sabe o que Ele quer seu? Amor, intimidade. Nós não experimentamos a plenitude de Deus, porque Ele preparou para nossas vidas, pois nós nos aproximamos dEle principalmente pelas suas maravilhas, mas não estamos dispostos a entrar mais fundo na água para segui-lo. A altura do joelho está ótimo para mim, eu não vou conseguir mergulhar, talvez eu não consiga mergulhar nessas águas, mas eu consigo pelo menos sentar. Não é verdade? Sem que eu sofra nenhum dano, sem que eu sofra nenhum perigo.
E mesmo assim, se eu estiver sentado e sentir que eu estou em dificuldade, eu levanto. E quando eu levanto, opa, já estou no controle da situação novamente. Isso não é ter intimidade com Deus. Mesmo que você não esteja ciente, você pode estar considerando que Deus existe para te satisfazer e tornar a sua vida mais fácil e mais próspera. E agora eu te pergunto, olhe para a tua vida está fácil? Sim ou não? A minha não está. A sua vida tem sido próspera? E a prosperidade que eu falo aqui não é de bens, não é coisa de riqueza, não. Como é que está a sua vida? Quando você se encontra nesse nível de intimidade com Deus, é muito fácil se decepcionar com Ele. Pois buscamos em primeiro lugar, sabe o quê? A mão de Deus e não a sua face. Nós queremos que Deus estenda a nossa mão para nos atender muitas vezes, mas nós não fazemos nada em troca para merecer as bênçãos de Deus na nossa vida. Assim, irmãos, como o vaso que nós somos, nós temos que ser moldados para sermos úteis. Deus nos molda para que nós possamos estar servindo como Ele desejar. Eu sei que você pode estar pensando, mas eu tenho tantos planos. Eu sei que os nossos corações podemos estar fazendo tantos planos, tantos projetos, queremos fazer o que julgamos ser melhor e o mais correto diante de Deus. Mas, no entanto, meu querido, quem decide como e quando seremos usados é o grande olheiro. Talvez você esteja fazendo planos, projetos para o ano que vem. Nós já estamos, o ano acabou, bem dizer. Dia 17 de novembro, e você já deve ter começado a fazer os seus planos e seus projetos para o ano de 2020. E aí, entra ano e sai ano e nada acontece. Se eu pudesse te dar agora 1 minuto para que você pensasse nos planos que você fez no final de 2018. Para esse ano de 2019, o que você teria alcançado? Nem sempre nossos planos são os planos de Deus, e isso é perfeitamente natural, porque Provérbios 19, versículo 21, ele fala lá que isso é da natureza humana fazer planos. Mas é o propósito do Senhor que prevalecerá. Então, muitas vezes, os nossos planos serão frustrados, porque não são os planos de Deus. E é bem provável que nessa noite também você esteja aqui passando por problemas, por dificuldades, por provações, por dificuldades. Passando por um momento de ira, de revolta. E eu tenho certeza que você já fez essa pergunta. Deus, por que eu preciso passar por tanta coisa? Será, irmãos, que o nível de intimidade com Deus, com que você se encontra, está sendo suficiente para que Deus haja na sua vida? Ou, urgentemente, você precisa chegar no mais alto nível de profundidade, de intimidade com Deus, para que as coisas verdadeiramente comecem a acontecer na sua vida? Se você quer isso e pensa isso, você precisa sair do segundo nível. Não dá para nós ficarmos só com a água na altura do joelho. Mas fique tranquilo. A resposta para você ela é confortante e animadora. Sabe por quê? Porque quanto mais amassados nós formos, mais nas mãos do olheiro estaremos. Pense nisso. Aí você fala, poxa, mas pastor, qual é o problema de eu querer bênçãos na minha vida? Nenhuma. Não tem nenhum erro, nenhum problema em procurar as bênçãos de Deus ou as experiências com Ele, muito pelo contrário. Mas isso não deve ser a nossa prioridade. A prioridade nossa é ser mais e mais íntimos de Deus. Quando você está nesse nível de intimidade com Deus, tem 2 situações que eu quero que você pense.
ou você pode entrar num relacionamento de meritocracia com Deus, ou seja, você acredita que servindo a Ele diligentemente e fervorosamente é um dever para que todos os seus desejos sejam alcançados. Ou então, você pode cair na armadilha da religiosidade, ou seja, você é devoto de corpo e alma de Cristo, mas se esquece da essência. E sabe qual é a essência? E nós cantamos aqui: amor. Em 1 Coríntios 13, versículo 13, ele diz lá que 3 coisas prevalecerão: fé, esperança e amor, e a maior delas é o amor. Como é que queremos ser íntimos de Deus se não temos amor de um para com os outros? Como é que eu quero ser íntimo de Deus se eu não consigo amar? Aí fica difícil, meus irmãos. Pode passar, Ju. Terceiro nível. Altura, água na altura da cintura. Depois de mais 500 metros, chegava a minha cintura. Vocês acham que a água no nível da cintura, você corre algum risco? Você acha que esse garoto ali, ele está correndo algum risco? Se ele ficar exatamente do jeito que ele está ali? Quando você está nesse nível de intimidade e proximidade com Deus, você não anda por si só. Você começa a ouvir a voz do Espírito Santo e caminha pedindo a sua orientação. Até aí você fala: puxa vida, pastor, que beleza, é nesse nível mesmo que eu quero estar. Aqui está tudo beleza, está tudo em paz, porque, bom, se eu ando com Deus e eu não estou sozinho mais, estou caminhando com o Espírito Santo, pedindo a sua orientação, tudo legal. Não! E vou te explicar por que não, porque nos momentos que você anda com o Espírito, quando você depende de Deus, seus caminhos são bem sucedidos. Mas aí, olha lá, ó, tem um problema. Quando surgem os conflitos internos, o desespero te faz tropeçar. Então esse ainda não é o melhor nível. Quando você mergulha debaixo da água para experimentar a plenitude de Deus, e quando surge alguma dificuldade, o que você faz? Volta rapidamente para a superfície. E eu lembro quando eu estava no ginásio, faz tempo. Faz muito tempo. Mas isso não veio ao caso, né? Eu não sabia nadar, gente. Quem não sabe nadar aqui, levanta a mão. Ó, vocês vão entender o que eu estou falando. Hoje eu sei nadar, tá? Eu estudava no colégio Dom Barreto, aqui no público, escola estadual, e naquele ano, meus queridos, a educação física começou não ser mais na escola, mas sim na praça de esportes aqui do Nova Europa, né? Porque lá tinha uma piscina e começaram então a colocar lá para a gente ter meia hora de divertimento, de ficar nadando. Mas como que eu ia nadar se eu não sei nadar? E aí, todo mundo lá brincando na piscina. A piscina é funda ali, né? Tem a parte funda ali. Hoje talvez para mim não seja, mas eu era um pouco menor. E eu estava ali nadando tudo e os meus amigos lá, a brincadeira era essa. Um ficava aqui, outro ficava ali, dava a mão assim, ia erguendo a mão e o camarada tinha que vir de lá, pular por cima da mão e mergulhar naquela água. Todo mundo fazendo isso. Eu não sei nadar. Eu nem quis saber a profundidade que era aquela piscina. E vai Júnior, é sua vez, e eu fui. Fui numa velocidade. Quando eu pulei, a hora que eu vi a água chegando assim na minha cara, eu nem fiz igual o Superman, né? A hora que eu vi a cara na minha cara, me deu uma vontade de parar aquilo, congelar, e eu voltar para trás. Eu fui tomado de um medo daquela água, mas não tinha mais jeito. Quando eu caí ali,
sem saber nadar, era fundo. Eu lembro, meus irmãos, que eu fiquei na pontinha do pé e eu ficava assim, tinha água por aqui, e eu não conseguia, e eu tentava ir para frente, eu parecia um bailarino, e ficava assim, eu não conseguia chegar na frente, ou para trás, e um amigo lá que a gente sempre fazia trabalho juntos no nosso grupo, Carlos Eduardo Pereira de Carvalho. Lembro o nome dele inteirinho, Carlinhos. E eu não conseguia nem pedir socorro, porque eu não estava me aguentando mais, eu não sabia o que fazer. Ele percebeu, mas ele também, eu acho que ele sabia nadar para ele, né, e não para salvar os outros. Eu lembro que ele foi, esticou o dedinho assim, bem perto de mim, e foi me puxando para trás. Aí quando deu o pé, eu não voltei mais para aquela piscina. Quando tinha educação física lá, eu não entrava na água mais, ficava lá no raso. Grande como que eu era, eu acho que ninguém entendia, porque poucas pessoas viram. E isso acontece conosco na mesma ocasião, porque o medo faz isso conosco. Talvez você pode decidir naquele momento, eu decidi que as coisas deveriam ficar do jeito que eu queria até então na próxima semana. Eu quietinho naquele raso, porque eu queria ter o controle da minha vida, eu não queria fazer graça para mais ninguém, também não queria que ninguém fosse me socorrer novamente. O medo tomou conta de mim. E por vezes nós também temos essa mesma sensação de não querermos nos aprofundar por medo, ou então porque Deus sempre vai agir da maneira dele e não da maneira com que nós queremos que ele haja na nossa vida. E aí o medo dessa situação acaba tomando conta de todo o nosso ser. Nos parece muito difícil ir mais fundo e confiar inteiramente no Senhor. E eu sei que para você também deve ser assim. E talvez o medo seja um dos nossos problemas mais constantes. Mesmo quando conhecemos a vontade de Deus, muitas vezes relutamos e preferimos tomar as decisões segundo os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Mas eu quero te dizer uma coisa. A intimidade com Deus, ela precisa e ela permite que você dê frutos. E se nós irmos na palavra dele, João capítulo 15, ele diz assim, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim os amei, permaneçam no amor. Mas, porém, se nós não permanecermos na sua presença e não rendermos fruto, nós estamos lascados. Sabiam disso? Olha o que diz lá, João 15, versículo 6, se eu voltar um pouquinho, vai falar assim, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora. E esses ramos são apanhados e lançados ao fogo e seremos queimados. Olha que profundidade. Mas Deus aumenta a nossa fé através das provações. Se não estivermos, meus irmãos, dispostos a confiar completamente no Senhor, estamos perdendo o melhor que Ele preparou para nós. Então, estaremos adiando o propósito de nossas vidas. Romanos 8, 28, ele diz lá que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Deus tem um propósito para a nossa vida. Ou você quer se contentar só o que está bom para você? Tá bom, do jeito que está aqui, está bacana, está legal. Não. Sabe por que não temos que nos conformar com isso? Porque Deus quer te dar o melhor, mas não dá para você querer o melhor de Deus se você não querer mergulhar em águas profundas, se você querer continuar com a água na cintura. Água na cintura você consegue mergulhar? Legal, consiga, eu vou dar um mergulho, porque todo mundo vai nadar ou na praia ou na piscina, e quando ele vai nadar, ele não quer só se molhar da cintura para o pé, não é verdade? Eu não vou dar um mergulho agora. Você se prepara e mergulha. Quando você está perdendo o ar, o que você faz?
Opa, retoma novamente. Pode segurar o tempo aqui. Você retoma novamente. Opa, agora eu estou seguro. Não, daqui agora, tranquilo, eu tomo as minhas decisões, mas isso não é ser íntimo de Deus. Eu quero que você entenda que você não pode se contentar com o bom e sim com o melhor, porque senão você não vai conseguir avançar para onde Deus deseja te conduzir para revelar coisas maravilhosas e melhores para você. É isso que você tem que sair essa noite pensando, não, eu quero o melhor de Deus, eu preciso ser íntimo dele sim. Se eu estou no nível 2, pouco importa que nível você está, você precisa chegar no mais alto nível de profundidade, de intimidade com ele. Pode passar, Ju. E aí chega o quarto e último nível. A água que está acima da cabeça. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo, o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. É nesse nível, meus irmãos, que nós precisamos estar. Pode passar, Ju. Dá licença, irmãos. Quando você ou eu estamos imersos no Espírito Santo, você se parece tanto com Cristo, que as pessoas já não sabem mais distinguir se o que você faz vem de você mesma ou se é Deus atuando sobre você. Pois em suas ações essas pessoas conseguem ver o semblante de Jesus na sua vida. Você passa então a andar pela fé, você passa então a andar na dependência de Deus na sua vida, deixando que Deus te leve para onde Ele quer levar. O seu plano pessoal está sintonizado com os propósitos de Deus. Você conhece a sua vontade e anseia agradá-lo em tudo o que você fizer. Nesse nível, você quer agradar a Deus em tudo o que você fizer. Então, meu querido irmão, pecado não tem vez aqui. Porque se você peca, você não está agradando e não está fazendo a vontade de Deus. E ele diz aqui, ó, que ele quer que você faça a vontade dele, que você precisa ansiar ele, agradar em tudo o que você fizer. Aqui, as adversidades surgem e você tem outra postura. Aqui você tem outra conduta, porque você confia, você crê que mesmo nelas, os problemas servirão, sabe para quê? Para seu crescimento. Aqui não tem mimimi, e sim tem aqui oração, tem agradecimento, tem compartilhamento de bênçãos, porque você sabe que os outros estarão junto com você, e o principal, Cristo vai estar mergulhando com você em águas mais profundas. O medo já ficou para trás. O medo não existe mais. Porque o seu grau de intimidade com Cristo é tão grande que seus problemas já não são problemas mais. E por vezes os seus problemas se tornam em soluções. Sabe por quê? Porque com Cristo nós somos mais do que vencedores. Diz a palavra dele. Você está disposto a fazer sacrifícios pessoais, pois acredita que Ele tem algo maior e melhor para você. Assim você permite que tudo que não agrada a Deus possa estar morrendo em você. Você quer se renovar e se transformar continuamente em um vaso novo. A sua intimidade e amizade com Deus te faz tão bem que te transforma em uma pessoa cada vez melhor, te inspirando a amar e a abençoar outras pessoas. E quando eu penso em pessoas, veja, irmãos, os adjetivos pelos quais o Senhor se refere a nós, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele fala que eu e você, nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, povo santo. Você, cada um de vocês e eu, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos porta-vozes do Senhor.
Nós fomos retirados das trevas para andarmos aonde? Na luz do Senhor. Cara, que impressionante isso. Quando eu me deparei disso, eu fiquei pensando, olha como que Deus age na nossa vida. E é fácil você entender porque nós somos falhos, nós erramos, nós pecamos, nós somos muitas vezes indignos de receber todos esses adjetivos aqui. É ou não é verdade? Mas eu tenho resposta também para isso. Resposta porque Deus age assim, Ele nos coloca adjetivos sublimes em nós. Mesmo nós errando, mesmo nós sermos indignos, mesmo nós sendo pecadores. E a resposta é porque através da intimidade que nos foi concedida pelo sacrifício de Jesus. Gálatas 3:29 diz que agora nós pertencemos a Cristo. Nós somos verdadeiramente filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Pronto. Por isso que ele nos deu todos os outros adjetivos. Por isso que nós não temos o direito e precisamos sim, urgentemente, estarmos nesse nível de uma intimidade grande com Deus. Porque a intimidade com Deus faz com que sejamos herdeiros de um novo céu e de uma nova terra. E mais do que isso, meus irmãos, nós somos e fomos considerados, conforme o versículo mencionou, somos filhos de um Deus soberano. Se você não está satisfeito com o seu relacionamento com Deus, do grau de intimidade com Deus atualmente, eu tenho uma boa notícia para você. E a boa notícia é que sempre há como você conhecer mais das coisas de Deus. Você pode a qualquer momento, se decidir essa noite, sair daqui, disposto a estar mudando de nível. Deus sempre anseia e espera ter um relacionamento de amor com você. À medida que o seu comprometimento com Deus estiver aumentando, sua intimidade com Ele vai estar crescendo cada vez mais. E quando você sentir que está pronta para estar assumindo um relacionamento mais profundo, quando você sentir que você está pronto e pronta para estar mergulhando em águas mais profundas, porque o Senhor vai estar mergulhando com você, sabe o que Ele faz? Ele vai agir na sua vida, te tocando de uma maneira mais especial ainda. Assim como alguns personagens que nós mencionamos aqui, viveram na intimidade com Deus, Ele irá fazer algo maravilhoso através de você. Vai revelar sua glória e mostrará as mais belas grandezas que você jamais imaginou. Pode passar, Ju. Para nós terminarmos aqui, refletindo e aplicando. E eu te faço a pergunta conforme eu comecei. Em qual nível você está? Nível 1, água no tornozelo. Você tem os pés no chão, porque você quer sempre estar no controle. Por outro lado, você não sabe o que é ter intimidade com Deus. Nível 2, você procura Deus como entusiasta, apenas para aquilo que Ele pode te oferecer. Você se decepciona fácil com Deus, pois busca em primeiro lugar a sua mão e não a sua face. Nível 3, você não anda por si só. Você caminha e pede orientação ao Espírito Santo, mas tem problemas. Quando surgem conflitos internos e esses conflitos te fazem tropeçar. Quando você mergulha, então, buscando intimidade, mas na primeira dificuldade você retoma a superfície porque falta confiança no Senhor. E o nível 4, é esse nível que nós almejamos, é nesse nível que eu e você precisamos estar. Você tem que se parecer com Cristo. Você anda pela fé, você deixa que Deus te leve para onde Ele quer te levar. Sua intimidade e amizade com Deus é tão grande que vai transformar você, passo a passo, numa pessoa cada vez melhor. E isso vai te ensinar, então, a amar e abençoar outras pessoas. Em qual nível você está? Pode passar, Ju. Qual desses 4 níveis você está? Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Pai maravilhoso, nós
Te pedimos primeiramente, Pai, perdão. Porque muitas vezes a sua intimidade para conosco não tem sido retribuída, Pai. Algumas vezes nós entendemos que talvez a intimidade que o Senhor nos apresenta pode ser vista de várias maneiras, e de maneiras tão maravilhosas, Pai, porque nós somos libertadores, nós somos herdeiros da sua promessa, nós somos vasos, ó Pai, nós somos preparadores de caminho, nós temos que dar bons frutos, ó Deus. Verdadeiramente nós somos privilegiados, ó Pai, e nós somos mais do que vencedores. E entendemos que homem pode oferecer tantas coisas a nós assim, que não seja o Senhor, Pai. Isso nos faz crer e chegarmos à conclusão que não há nada melhor do que ser íntimo de Ti. Nos abençoe, Pai, a estarmos transformando as nossas vidas de uma maneira que Te agrade, pois queremos, ó Pai, verdadeiramente termos intimidade com o Senhor. Nós Te agradecemos porque, mesmo assim, o Senhor tem nos amado de uma forma incondicional, mesmo nós não sendo merecedores. E é por isso, ó Pai, como forma de gratidão a Ti, nós Te agradecemos, nós Te oramos nesse sentido, porque o Senhor tem sido tudo para nós, mesmo nós não sendo merecedores. Nos ajude a sermos daqui, Pai, com essa palavra cravada nos nossos corações, que nós sejamos bons praticantes e não apenas ouvintes. Precisamos e entendemos que precisamos sair da superficialidade e atingirmos a profundidade e mergulharmos em águas mais profundas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida da nossa igreja, na vida de cada um aqui, de cada família representada aqui também. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, enquanto o grupo sobe aqui, duas coisas. Há 2 semanas, até compartilhei com os irmãos da diretoria, depois que o pastor Marcelo pregou, né? E eu estava ali no banco com um sorriso no coração, porque agradecendo a Deus, né, pela vida do pastor Marcelo, pela palavra, pelo tempo que a gente viu de desenvolvimento dele, né, de como ele hoje é um mestre para nós, um professor. E eu queria agradecer a Deus hoje pela vida do Júnior, né, o pastor Júnior, que está aqui com a gente há um tempo, foi ordenado ano passado, né, e hoje trouxe uma excelente palavra para nós. E eu acho que a gente tem um banquete aqui toda semana da palavra de Deus. Eu cheguei em casa também para manter a humildade. Cheguei em casa no dia 6 de outubro, depois do que o pastor Kenneth pregou aqui. A Viviane falou assim: nossa, às vezes a gente precisa ouvir uma pessoa como o pastor Kenneth, né? Eu falei, então, isso para mim me deu uma alegria muito grande, saber que nós temos um banquete. O Senhor tem usado as pessoas para falar ao nosso coração. E ao mesmo tempo que a gente vê, tem esse privilégio, né, de termos a escola teológica e outros, a gente vê também o descaso, né, das pessoas que estão com as águas nos tornozelos. E às vezes desprezando aquilo que é anunciado, a palavra que é anunciada. Então eu queria agradecer do fundo do coração o privilégio de fazer parte dessa comunidade, convidar você a valorizar não somente as questões subjetivas da fé, mas que essas questões subjetivas da fé, elas sejam traduzidas